Brasil, a prospecção de vida de um ser humano é de 75 anos. Quem tiver vida eterna verá o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ter que estar no céu para ver, amados. Porque as riquezas da terra vão ficar, o glamour vai ficar, a multidão vai ficar, mas quem tiver vida verá. É por isso que eu vim aqui nesta noite. Eu não quero pregar para vocês um ensinamento, uma exortação. Eu não quero trazer uma palavra a qual nossa igreja está cheia. Os pastores necessitam fazer isso todo dia, porque infelizmente o caráter dos crentes tem se corrompido ao longo dos tempos. É necessário gastar 1 hora de pregação sobre dízimo, porque o crente não lê a Bíblia e não dizima. É necessário gastar 2 horas pregando sobre fidelidade, porque o crente vem nos cultos, ouve a palavra de Deus e ainda assim não é fiel a Deus. Irmãos, as igrejas no nosso país estão cheias de ensinamentos para caráteres humanos terrenos, para a vida aqui na terra. É necessário que o pastor fique dia após dia ensinando você como você deve agir aqui na terra. Isso só acontece porque a igreja não é santa. A igreja necessita de santidade para que nós possamos pregar salvação. Aleluia. Hoje nós estamos vivendo uma das maiores crises mundiais. Não é só no Brasil. Nós estamos vivendo guerras e rumores de guerra pelo mundo inteiro, na Síria, na África. Pessoas morrem todos os dias. A França foi atingida e o Brasil se comoveu. Pintaram as caras de vermelho, branco e azul. Sabe como que a França respondeu? Atacou um hospital de criança na Síria e matou um monte de inocente. Vingança. Para que nós venhamos pregar salvação, nós precisamos de santidade. Porque se você não tiver em santidade, você vai ficar bravo comigo. Porque se você não estiver buscando a santidade, você vai deixar de ser meu amigo. Infelizmente. Porque para receber de Deus, é necessário eu entregar alguma coisa para Deus. Amém. Para estar no centro da vontade de Deus, é necessário romper a multidão e tocar na orla dele, como foi ministrado. Não é fácil. Não é simples. É necessário ter santidade. Por isso, nesta noite, eu venho pregar por uma igreja santa. Faço parte desse ministério. Eu congrego na sede desse ministério. E eu creio que Deus está na Assembleia de Deus no Brasil. Eu tenho assistido igrejas e igrejas e tenho tirado as minhas conclusões. Deus está na Assembleia de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque ainda guardamos os nossos costumes, porque ainda guardamos os nossos valores. A igreja de amanhã depende dos adoradores de hoje. Eu não me preocupo com a minha geração hoje, porque eu prego uma palavra para salvar vidas. Mas eu me preocupo com a geração que virá, porque tem geração nova que está pregando carro, moto, casamento, finança, dinheiro, e que se Deus não der, eu não oro mais. Se Deus não der, eu não canto mais. Se Deus não der, nem no culto eu vou mais. Irmãos, eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, porque nós pregamos o Evangelho de salvação. A palavra que o Senhor me deu, a qual nós acabamos de meditar, Jesus Cristo responde o mestre da lei, um homem judeu, entendido das leis judaicas, conhecedores da lei de Deus. Eles conheciam não a lei que Jesus estava ali no momento discutindo, mas eles conheciam os 10 mandamentos de Deus. E eles achavam que Jesus poderia, com aquela pregação, estar surrupindo, destruindo a lei de Deus. Eu peço que os irmãos prestem atenção nessa mensagem,
porque ela é curta e breve, e nós vamos chegar ao final entendendo o que é necessário para morar no céu. Amados, estes homens questionam a Jesus dizendo qual é o verdadeiro mandamento. O objetivo deles não é aprender o mandamento para ir morar no céu. O objetivo deles não é aprender o mandamento para se tornar o verdadeiro servo de Deus. Pelo contrário, eles querem ouvir da boca de Jesus algo que destrua a lei para acusar Jesus. E nos dias de hoje, ainda tem pessoas que pregam contra a igreja. Ainda tem pessoas dizendo que a igreja não tem o objetivo de salvar a vida. Pelo contrário, que os pastores têm interesse financeiro, que os irmãos estão trabalhando na obra com o interesse de alcançar posições, glamour. Tem pessoas que tentam tocar na igreja. Aleluia. Mas Jesus responde com toda a autoridade dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eles poderiam questionar porque conheciam 10 mandamentos de Deus. E Jesus apresenta 2 leis que são fundamentais. Mas não há questionamento. Porque cumprindo as 2, cumpriria as suas 10. Aleluia. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não tem inveja. Quem ama o próximo não passa por cima de ninguém. Quem ama o próximo não deixa Deus em segundo plano. Quem ama o próximo não usa o nome de Deus em vão. E quem ama o próximo não fica adorando a outros deuses, porque conhece a verdade de Cristo. Aleluia. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como você ama você mesmo, todos os outros mandamentos são cumpridos. Oh, glória! Aleluia! Agora escute. Um homem da lei, no livro de Lucas, se aproxima de Jesus novamente e questiona ele: mestre, o que devemos fazer para ser salvo? E Jesus diz a este homem: você conhece as Escrituras? Eu conheço. E o que é que as Escrituras dizem? E o homem diz: amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo. E Jesus diz: é isso? É assim que você faz para ser salvo. Mas o homem ainda quis ir mais profundo e indaga a Deus dizendo: mestre, mas qual é o próximo que eu devo amar? E Jesus naquele momento tem que cuidar com as palavras que ele vai dizer, porque dependendo da palavra geraria uma reação em cadeia, geraria uma confusão generalizada. Se Jesus dissesse àquele homem: você deve amar os próximos dos teus familiares que estão próximos de você, ele diria que a salvação seria somente para a casa dele, e acusaria Jesus de limitar a salvação. Se ele dissesse: você deve amar a tua igreja, a tua congregação, ele diria que a salvação seria somente para a igreja, jogaria todos os outros povos contra Jesus. Mas a sabedoria de Jesus vai muito aquém disso. A sabedoria de Jesus vai muito além disso, irmão Paulo. Porque Jesus, quando ele ensina, ele não ensina pensando que você entenda, mas ele ensina pensando que você se converta dos seus maus caminhos. Jesus, quando ele tem uma palavra para ser proferida, ele não fala para mim, mas ele fala para nações. Uma das coisas que me chama a atenção é quando Jesus age diante do túmulo de Lázaro, dizendo: Lázaro, saia para fora. Por que é que Jesus não disse: morto, saia para fora? O poder da palavra de Jesus é tão grande, é tão tremendo, que se ele dissesse: mortos, saiam para fora, todos os mortos da terra ressuscitariam. Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Mas Jesus, quando ele ensina, ele não limita o seu ensinamento a um povo específico, mas ele ensina às nações. Por que é que eu falo sobre isso nesta noite? Porque tem igreja limitando a palavra do Senhor a somente ao seu rol de membro, somente as pessoas que estão assistindo dentro do templo. Não se preocupe com as pessoas que estão do lado de fora do templo. Não se preocupe com o vizinho. Não se preocupe com os presidiários. Não se preocupe com os moradores de rua. Eles limitam a salvação
somente a igreja. Mas Jesus diz assim: ide e fazei discípulos. Jesus disse assim: ide e fazei pessoas imitarem a você, e você imita a mim, e consequentemente o mundo imitará a Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos essas mensagens, porque deixamos passar desapercebido. Talvez você pergunte: será que nós deixamos passar desapercebido? Jesus então começa a dialogar com este homem, e para responder usa uma parábola muito conhecida, uma parábola que faz parte da vida dos cristãos. Jesus olha para ele e diz: um homem viajante sai pela rua e se encontra de frente com assaltantes, bandidos, e esses homens tomam este homem na mão, agridem, batem, roubam, tiram a sua carteira, os seus documentos, as suas vestes são rasgadas, e agora este homem é encontrado num estado de calamidade. Mas Jesus disse que veio um sacerdote. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Jesus disse que veio um sacerdote. O sacerdote era quem cuidava do templo e da casa de Jesus. Era quem cuidava da casa de Deus e dos sacrifícios que eram feitos pelo povo para expiar o pecado do povo. O sacerdote era o líder maior dentro da congregação. Hoje, um pastor. E a palavra do Senhor diz que o sacerdote vem, assiste aquela cena, vê aquele momento, atravessa a rua e faz de conta que não vê. Vai embora. Aleluia. A palavra do Senhor vai mais além e diz que veio um levita, um adorador. Preste atenção nessa palavra, senhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção nessa palavra, Senhor. Aleluia. O levita do templo diz assim: eu te louvarei, eu te adoro, o Senhor é o Rei da minha vida. E a palavra do Senhor diz que aquele levita atravessa a rua, vê aquele estado e ignora. A Bíblia diz que Jesus dando um ensinamento para os seus discípulos: quando der água aos pequeninos, aos pobres, aos mendigos, estarão dando a mim. Quando alimentarem aqueles que não têm condição, é a mim que vocês estão alimentando. Aleluia. O levita adora, mas ignora. Meu Senhor, por que é importante nós prestarmos atenção nessa mensagem? Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Nós somos os sacerdotes, nós somos os levitas, nós carregamos a palavra do Senhor conosco, nós vestimos as nossas vestes, nós botamos a nossa Bíblia embaixo do braço, caminhamos na direção da igreja. Muitas das vezes encontramos pessoas, vemos situações, ignoramos e passamos. Meu Deus. Nós estamos falando aqui de salvação. E Jesus está dizendo: sabe o que você tem que fazer para ser salvo? Amar ao próximo como a si mesmo. O homem indaga Jesus dizendo: qual é o próximo? E Jesus, para ensinar, está dizendo assim: sabe qual que é o próximo? A Bíblia diz: vem vindo no mesmo caminho um samaritano. O samaritano nada mais, nada menos é do que uma pessoa simples, um viajante, que não carregava consigo ouro, prata, que não tinha riqueza. O samaritano não tinha com ele nada mais além do que as suas bagagens. O que é que o samaritano poderia oferecer naquele momento para aquele homem? Mas a palavra do Senhor diz que o samaritano para, estende a mão para aquele homem, tira ele daquele estado, pega um óleo e limpa as suas feridas, pega um vinho e alimenta aquele homem. A palavra do Senhor diz que o samaritano toma nas mãos aquele homem e leva até um lugar seguro, entrega na mão de um homem e diz assim: eu estou em viagem, cuida dele. Se você gastar além
do que eu vou deixar, Meu Deus. já deixou tudo. Se você gastar além do que eu vou deixar, quando eu voltar, eu paro. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja pensando que para você não tem mais jeito. Talvez você esteja achando que para você tudo acabou, que o momento está findado, que já é o final da tua vida. Mas eu quero profetizar na tua vida que o bom samaritano está chegando para te ajudar. Aleluia. Aleluia. Quando aquele homem é roubado por aqueles homens, é tirado dele a identidade, é tirado dele os valores, as suas vestes, é agredido, ele é humilhado, ele fica largado pela rua. E quando eu olho para essa palavra, não posso pensar de outra forma. Satanás é quem toma nas mãos aquele homem, humilha, tira de dentro da casa de um pai e da mãe, coloca no meio das drogas, coloca no mundo do crime, bota dentro de uma prisão, tira uma jovem linda, com futuro abençoado e promissor, e coloca ela numa esquina para se prostituir, destrói o casamento, humilha as pessoas, engana os jovens, vicia os velhos em bebida. Este é a ação do assaltante de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. É assim que ele age. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E o homem fica no meio da rua abandonado. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Satanás te pega, ele moe você. Ele lança você no fundo de uma cela. Ele coloca você no lugar mais triste possível. Ele distorce a tua vida de uma forma que quando você levanta da cama, você não quer viver. O desejo de morte penetra o teu coração. Quando os assaltantes chegam na tua vida e começam a roubar a tua identidade, os teus filhos já não te respeitam como mãe, não te respeitam como pai. É assim que ele faz. E te larga para ser humilhado. Você então não tem saída, cambaleando pela rua, sofrendo aquele martírio. Talvez a tua esperança seja um sacerdote. Porém o sacerdote ignora os teus problemas. A tua esperança talvez seja um levita. Porém o levita ignora os teus problemas. E de repente, aquele que você não dá crédito, aquele que você não espera, aquele que tantas vezes te ofereceu e você não quis, aquele que tantas vezes foi colocado diante de ti como solução para a tua vida e os teus problemas, e você acha que é bobeira, que é besteira, aquele que você não tem esperança nenhuma, ele estende a mão para você, coloca sobre a tua vida o Espírito Santo dele, e o óleo começa a verter, é sarado as tuas feridas, você começa a glorificar, levanta desse chão, começa a caminhar, vai andando, a tua vida vai mudando, e quando você menos espera, tem um testemunho para contar. Aleluia. Quando você menos espera, tem um testemunho para contar. Talvez você pense assim: este jovem pregando esta palavra, estuda a Bíblia, fez teologia, buscou, sacrificou, né? Aleluia, criado num berço evangélico, debaixo das asas dos grandes pastores. Engano teu. Aleluia. Engano teu. Os ladrões me pegaram. Satanás me pegou e não sou eu no fundo de uma cela. Eu era integrante de uma facção criminosa conhecida por atuar dentro e fora dos presídios. Segundo na hierarquia do comando do estado do Paraná, o diabo pisoteou na minha vida, pisoteou na minha família, me humilhou, colocou a minha vida num estado de morte. Traficante de droga, assaltante, fumador de quadrilha, viciado em cocaína, à beira do caos. A esposa chora,
As filhas choram, a mãe chora, porque o ladrão, ele não mede forças, ele te pega de verdade. Meu Deus. Condenado 5 anos, 10 meses e 10 dias. Estou no fundo de uma cela. Estou dentro de uma prisão. A mídia, a sociedade me taxa como um criminoso de alta periculosidade. Filho de um lar de católicos, espíritas, macumbeiros, não tinha conhecimento de Deus. Nunca tinha ouvido falar deste Deus. Aleluia. No fundo do poço, achando que tudo estava acabado. Olhava para fora e não via solução. Minha família não tinha muitos recursos para me ajudar. Desesperado, chorando, mandava carta dizendo: estamos fazendo o que é possível. Caçado, procurado, humilhado. Fui preso. 3 dias torturado, espancado, das maneiras mais terríveis que vocês possam imaginar. E eu não quero recitar, porque não é necessário. Rebeliões, humilhações, não somente minha, da minha esposa, da minha mãe, da minha sogra, minhas filhas. O bandido me pegou e arrebentou comigo. Estou no fundo de uma cela, condenado. O comando não pode fazer nada por mim. O tráfico de drogas não pode fazer nada por mim. Os assaltantes não podem fazer nada por mim. O sistema não pode fazer nada por mim. Minha família não pode fazer mais nada por mim. Ninguém pode fazer nada por mim. As portas se abrem. Um senhor e uma senhora de idade avançada. Por isso eu louvo a Deus pela vida do pastor. Os anciões da igreja guardam os seus valores. Os jovens devem respeitar esses homens, porque as forças que os jovens não têm, eles sustentam. Está caindo um caralho lá fora, mas ele está aqui. Um senhor e uma senhora dentro na porta. Eu nunca tinha ouvido falar de Deus, mas o bom samaritano tinha chegado para mim. Quando ninguém mais valorizava a minha vida, quando eu não tinha mais nenhum valor, quando tudo tinha acabado, o bom samaritano aparece, estende a mão, aponta na minha direção e diz assim: filho, você tem um valor para um Deus que mora no alto dos céus. Pode passar céus e terra, a palavra do Senhor se cumprirá na tua vida, porque pode tentar contra a tua vida, pode tentar te matar, pode tentar te aprisionar, pode tentar te parar, mas Deus te escolheu para pregar o evangelho de salvação, e Ele vai te tirar deste lugar. Não é no teu tempo, é no tempo dele, não é na tua vontade, é na vontade dele, porque é assim que Deus faz. Sem entender essa palavra, eu deito na minha rede, prisão lotada, e então eu começo a pensar do que é que eles estavam falando, o que é que eles queriam dizer. Eu não entendia, eu não sabia quem é este Deus, mas algumas coisas começam a me chamar a atenção. Todos que entravam ali para me ver, eles falavam assim: vamos, mas não vou usar palavras de baixo calão. Vamos, delinquente. E de repente, deixam o seio da tua casa, deixam o conforto da família, um senhor e uma senhora. Olham para mim e diz: você tem valor. Eu começo
começo a pensar, mas quem é este Deus? Quem é este que faz dessa forma? Quem é esse cara que diz que eu tenho tanto valor assim? E quero conhecer a este Deus. Deus usa um mentor para me ajudar. Aqueles que sonham em pregar o Evangelho de Cristo, escute. Deus usa um homem sábio para pregar o Evangelho para mim. E eu pergunto para ele: amado, o que é que leva uma pessoa a sair de casa e vir pregar o Evangelho para nós dentro do presídio? Ele era um morador de rua, um mendigo. E ele pega e fala assim: filho, escute, dessa forma, tentar imitar ele. Será que eu consigo? Ele era um mendigo, um morador de rua. Não era um pastor, não era um teólogo, não era um sábio da terra, não era um homem que carregava uma carteirinha. Quem está entendendo? Levanta a mão. Aleluia. Recebe, irmão, recebe. Ele era um mendigo, era um morador de rua, o meu mentor. E ele foi me ensinar dizendo assim: sabe qual é o sentimento que move essas pessoas a vir aqui falar comigo e com você? Eu falei: por favor, me explique. Ele diz assim: ó, certa feita, um pai está num trilho, numa roda ferroviária. O filho cai no trilho do trem. E está vindo então o trem disparado, a criança está caída ali no trem. Ele pega e diz assim: agora o pai precisa fazer alguma coisa para salvar o filho. Os funcionários da maquinista dizem assim: lá no canto tem uma manivela. Quando você puxar, vai desviar o trilho do trem e ele sai correndo disparado. Chega na manivela. Quando ele segura na manivela, ele nota que a curva que o trem faz, o trilho está estragado. Vai levar o vagão do trem para um desfiladeiro. O que ele não sabia é que na estação antes, quem entrou naquele trem foi um traficante, foi uma prostituta, foi um adúltero, foi um mentiroso, foi um sonegador de imposto. Pessoas mundanas entraram naquele trem, mas estava cheio de pessoas naquele trem. Ele tinha que fazer uma escolha. E quando o trem se aproxima, a escolha que ele faz é puxar a alavanca ou deixar o trem atropelar o seu filho. E ele disse para mim: Rafa, o que você faria? Eu falei: irmão, confesso que estou em dúvida, porque ainda não tinha filhos. Mas os irmãos que têm filho, talvez esteja pensando o que você faria. Aquele homem tira a mão da alavanca, tapa os seus olhos e sacrifica o filho. Eu falei: irmão, isso dói demais. É uma decisão cruel, terrível. Ele falou: esse é o sentimento que corre no coração daqueles missionários que vêm aqui pregar o Evangelho para nós. Eles não estão preocupados com o preço que eles vão pagar, eles não estão preocupados com o sofrimento que eles vão passar, mas eles amam as almas a ponto de vir aqui pregar para nós. Aleluia. Aleluia. Eu começo a ver, irmão, que este Deus é maior do que eu poderia imaginar, que este Deus é muito maior do que eu poderia sonhar, do que eu poderia esperar. E então eu me coloco na dívida com este Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para este Deus. E então eu tomo a decisão de pregar o Evangelho de Cristo. Irmão, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, o preço grande foi pago. Eu não vim aqui mentir para você que a tua vida vai ser um mar de rosa. Eu não vim aqui falar que vai ser fácil. As pessoas vão te apontar o dedo na rua, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão rir de você. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando você entender que existem vidas que precisam de salvação, paga o preço que pagar, mas você prega o Evangelho para salvar. Glória a Deus. Se coloque em pé. Aleluia. Quando eu olho para a passagem do bom samaritano, eu vejo que Jesus sabiamente nos ensina
a maneira que devemos ser para entrar no céu. Sabe qual é a maneira que nós devemos ser para entrar no céu? Sem nenhuma divisão de pessoas, de classe, de sociedade. Quando nós vemos um problema, nós temos que estender a mão. Nós não podemos escolher quem tem direito de ser salvo e quem não tem. Nós não podemos julgar o pecado do próximo. Nós não podemos questionar as decisões que os nossos irmãos tomam. Mas se o inimigo pegar e arrebentar com eles, nós temos que estar aptos a estender a mão. Essa é a importância da igreja. Eu falei que nós íamos aprender o valor da igreja. A igreja serve para isso, para que pessoas como eu possam adorar a Deus junto com a minha esposa, junto com a minha mãe, junto com as minhas filhas, para que pessoas como eu possam estar junto com obreiros, com homens de Deus, com pastores renomados que têm os seus valores nas suas vidas. Enquanto a sociedade dizia que eu não tinha valor, Deus falou: vou colocar você num altar vou colocar você no altar junto com os líderes. Eu não tenho conhecimento teológico profundo, eu não tenho a escatologia hermenêutica, a homilética. Eu me esforço sim, porque a fé sem obra é morta. Eu me esforço, mas a mim cabe a misericórdia e a graça de Deus para me sustentar. Aleluia! Irmão, eu sei que vocês chegaram aqui nesta noite com seus problemas. Sabe como que eu sei? Porque os louvores que foram entoados me disseram isso. Quem viver vai ver você triunfar. Os louvores disseram que Deus vai fazer milagres na tua vida. Os louvores disseram que você vai romper a ordem, vai romper a multidão e vai tocar na ordem. Irmão, os meus olhos hoje olham para Deus e eu posso ver. Por isso, nesta noite, se tiver alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que sente vontade de aceitar a Jesus, que entendeu o bom samaritano, que sentiu no coração de estender a mão para o necessitado, eu peço que você saia do teu lugar e venha à frente. Eu quero fazer mais um convite, além daqueles que querem aceitar Jesus. Você que tem um filho que não está na igreja, você que tem orado pelo teu marido, você que se preocupa com o futuro da tua família, você que está passando por crise financeira, e a crise financeira tem tocado o teu casamento, tem abalado, eu quero convidar você a vir aqui na frente também. Vamos fazer uma oração e vamos levantar um clamor. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vamos perder tempo, porque não podemos passar do horário. Amém? Vem aqui na frente. Irmão, o bom samaritano, ele está na casa para estender a mão para quem o inimigo tomou, para quem está sofrendo.